iniciar. Então vamos iniciar a nossa contextualização. Aqui eu vou parafrasear o meu colega Fábio Kuhn, professor da Universidade de São Paulo, do Departamento de Ciência da Computação, que conta essa história no curso dele, chamado Laboratório de Programação, disponível no Coursera. E fala que no início só existia o caos, zeros e uns, linguagem de máquina, era isso que a gente usava para programar. E obviamente não era uma tarefa muito interessante, né? E aí os deuses da computação nos ajudaram e criaram as linguagens de montagem, também conhecidas como assembly. Nessas linguagens, as instruções eram compostas de 3 letras que facilitariam a gente lembrar de quais comandos utilizar em determinados momentos. Com a linguagem bem sucedida, era melhor do que a linguagem de máquina. Muito código foi escrito usando o assembly, porém, com o passar do tempo, o pessoal viu que não era o suficiente. Era muito trabalhoso escrever em assembly para escrever simples fórmulas matemáticas, vamos dizer assim. Você tinha que escrever uma infinidade de linhas para conseguir implementar uma fórmula matemática, por exemplo. E daí nasceu a primeira linguagem de alto nível chamada Fórmula Translator, também conhecida como Fortran. Essa linguagem surgiu em meados de 1950. E daí em diante, muito código foi escrito com Fortran. E até hoje existe código em Fortran e a linguagem até hoje existe. Porém, eles viram ainda uma deficiência em Fortran. E aí, mais à frente, lançaram a linguagem Algol, que é uma abreviação de Algorithmic Language. E a ideia do Algol era justamente permitir o uso do conceito de programação estruturada, para que a gente pudesse modularizar melhor o código e, consequentemente, com esse avanço, muito código foi escrito usando Algol e usando programação estruturada. Porém, mais uma vez, ao longo de muita prática de todos os programadores ao redor do mundo, os pesquisadores foram encontrando limitações dessa abordagem, deficiências e trabalharam para avançar e melhorar nesse campo. E então, em 1967, foi lançada a linguagem Simula 67, que foi a primeira linguagem que implementava conceitos daquilo que viria a ser a orientação a objeto. Assim, ainda não existia o termo orientação a objeto, existiam vários pesquisadores trabalhando, pesquisando em linguagem de programação e vários deles compartilhando ideias similares que vieram a se tornar a orientação a objeto, mas nesse ponto do tempo ainda não existia o termo. E esse termo foi cunhado por Alan Kay, esse senhor aí, que trabalhou no Xerox PARC, foi professor de Stanford, e ele cunhou em 1967 esse termo. Mais adiante, ele trabalhou na construção da linguagem Smalltalk, que é famosa, é uma linguagem de programação famosa por implementar conceitos de orientação a objeto, principalmente a sua versão chamada Smalltalk 80, que foi lançada em meados de 1980, e essa versão, sim, incluía todos os conceitos mais modernos de orientação a objeto que nós utilizamos até hoje em dia. E ao longo disso, depois disso, várias linguagens foram evoluindo, algumas diretamente influenciadas por Smalltalk, outras influenciadas por outras linguagens e outros paradigmas, mas eu não vou entrar em detalhes
aqui no curso. E uma menção honrosa que eu queria fazer aqui é sobre a Ada Lovelace, que é considerada a mãe da programação por ter escrito, em 1834, o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. Então, para quem não conhece essa história, vale muito a pena ler a respeito. E para quem gosta de história da ciência da computação, também estou deixando um link do Museu de História da Computação, uma timeline bem interessante, mostrando diversos eventos que marcaram a história dessa nossa área da ciência. Para falarmos sobre paradigmas de programação, não poderíamos deixar de mencionar esse senhor Robert W. Floyd, autor do artigo The Paradigms of Programming. Ele foi um dos primeiros a utilizar essa terminologia e foi laureado com o prêmio Turing em 1978. Esse é o maior prêmio dentro da área de ciência de computação, não pelo trabalho sobre paradigma de programação, mas ele foi o pioneiro na área de verificação de programas. Então vale a pena dar uma olhada na história ler sobre a história desse senhor que já nos deixou. Mas pensando em paradigmas de programação, o que é programação? Dar instruções para a máquina, resolver problemas. Então pode ser uma maneira de ver a programação. Não é uma definição formal, mas também não é a ideia aqui. É só para a gente pensar um pouco sobre isso, porque isso vai refletir no que é um paradigma de programação. Então, pensando que na programação nós organizamos nossas ideias para resolver problemas e, a partir disso, damos instruções para a máquina, a gente pode pensar no paradigma de programação como uma maneira de organizar essas ideias para construir uma abstração, né, uma simplificação do problema que a gente quer resolver no mundo real, com o intuito de utilizar a programação para resolver esse problema utilizando o poder computacional do computador. Então, agora nós vamos realmente focar no paradigma da orientação ao objeto. Quem cunhou o termo orientação a objeto, que ainda não era um paradigma quando o termo foi cunhado, foi esse senhor, como eu já mencionei anteriormente, Alan Kay, que também foi laureado com o prêmio Turing, por seu trabalho relevante na área de ciência da computação. E ele formulou, apesar de matemático, ele formulou a ideia da orientação a objeto como analogia com a biologia, principalmente com as células. Então, na cabeça dele, ele pensou os objetos como sendo células do nosso corpo humano ou computadores individuais, ou seja, seres autônomos de certa forma, que estavam conectados através de uma rede, e aí isso é uma inspiração já também da ARPANET, a precursora da internet, que ele viu nascer. E essas células, esses objetos, eles se comunicariam apenas através de mensagens, ou seja, os objetos seriam seres autônomos que poderiam conversar uns com os outros por meio de mensagens. E aqui eu trago essa ilustração para pensar em quão complexo pode ser um sistema orientado a objetos. Se a gente pensar no corpo humano, que de certa forma foi uma inspiração para a criação dessa terminologia, nós temos diversas células que se comunicam para realizar suas tarefas. Nós temos várias células de um certo grupo, de outro, que elas têm objetivos e até estruturas similares, enquanto outras células mais
especialistas em outras tarefas e assim por diante. E toda essa diversidade de células se comunicam de certa forma para manter o nosso organismo funcionando. Então, nós podemos pensar assim também sobre um sistema orientado a objetos. Um conjunto de objetos diferentes, cada um com suas funções, que vão se comunicar através de mensagens para realizar nossa tarefa computacional. E esse envio de mensagens também você pode fazer analogia com as células. Aqui nós temos uma célula à esquerda que está enviando a mensagem, só que essa mensagem ela tem uma especificação, não é qualquer célula que pode receber a mensagem, ela tem que ter um receptor apropriado para aquela mensagem. E a gente vai ver que isso também acontece quando a gente está falando de objetos. E meu professor de biologia provavelmente deve estar, ele vê esse vídeo, vocês podem compartilhar, ele vai ficar orgulhoso de mim vendo que eu ainda lembro disso, né? Mas é mentira, porque eu precisei apagar, precisei de espaço no meu HD e biologia foi uma das primeiras coisas que foi embora. Mas, enfim, eu fiz uma revisão. Mas voltando ao tema, aqui é algo bem simplificado, né? Na vida real, as coisas são bem mais complicadas. Aqui, de novo, eu estou mostrando um exemplo da biologia, mas que a gente vai ver que se aplica na orientação a objeto. Essa célula aqui tem vários receptores diferentes, ou seja, ela pode receber mensagens diferentes de outras células, estímulos diferentes. E, obviamente, ao receber uma mensagem, pode ser que ela tenha que fazer alguma coisa internamente, ela reage internamente e mude o seu estado. Pegue bem essa palavra estado que a gente falou na aula passada. E ela também pode, em resposta a esse estímulo, a essa mensagem, enviar outra mensagem, que seria que a saída, que poderia ser enviada para uma outra célula. E no nosso caso de orientação a objeto, a gente pode pensar a entrada que seria uma mensagem para o meu objeto, ele poderia alterar alguma coisa internamente e mandar uma outra mensagem para um outro objeto. Deixando um pouco a biologia de lado, tem uma definição já em português bem claro, de Eduardo Bezerra, de 2003, que ele fala que o paradigma da orientação a objetos visualiza um sistema de software como uma coleção de agentes interconectados chamados objetos. E cada objeto é responsável por realizar tarefas específicas. E é através da interação entre esse objeto que uma tarefa computacional é realizada. Basicamente, trocando em miúdos, deixando um pouco a analogia com a biologia de lado. Mas quais seriam os princípios da orientação a objeto? Então, primeiro princípio, qualquer coisa é um objeto. Veja que coisa está entre aspas. Por quê? Você pode pensar no nosso mundo em termos de objeto. Tudo sobre objeto. Inclusive, uma pessoa, você pode olhar para ela como se fosse um objeto. E exatamente isso que vai acontecer quando você está programando nesse paradigma. Você vai tentar olhar para o seu domínio da sua aplicação, ou seja, a área onde do problema que você está tentando resolver, e vai tentar identificar quais são os objetos mais pertinentes, quais são os objetos que eu preciso representar no meu programa para resolver essa tarefa. Então, tudo vai virar objeto. Certo? E esses objetos eles vão realizar tarefas através de requisição de serviços de outros objetos. E é aqui onde entra a parte da troca de mensagem. Você vai requisitar um serviço, você vai mandar uma mensagem para um objeto e esse outro objeto vai responder e assim a comunicação acontece. Então a gente vai ver como essa interação acontece entre objetos mais à frente. Além disso, cada objeto desse meu sistema ele pertence a uma determinada classe. Veja que classe está em destaque, a gente vai trabalhar esse termo mais à frente. E uma classe ela serve para agrupar objetos similares. Então eu tenho diversos objetos que se comunicam e esses objetos são agrupados
de acordo com sua similaridade. E mais ainda, essas classes são organizadas em hierarquias. A gente vai ver isso mais à frente com calma. Agora nós vamos falar das terminologias específicas da orientação a objeto. Então, para começar, o mais importante deles, objeto. Então, o que é um objeto no nosso sistema? O objeto nada mais é do que alguma coisa que faz sentido no domínio da sua aplicação. Como eu falo, no domínio da sua aplicação, na área da aplicação do programa que você está escrevendo, ou do problema que você está tentando resolver, esses objetos vão depender exatamente desse problema. Então você tem que pensar no objeto da forma que seja alguma coisa que você vai representar no seu programa de forma a favorecer a compreensão do problema. Alguma coisa que é realmente importante, que eu preciso ter representado ali no meu código para que eu possa resolver o problema. Isso vai depender muito do problema que você está trabalhando. Pensando nisso, vamos ver alguns exemplos. Então, se você está programando um jogo como The Sims, onde eu tenho humanoides ou humanos, enfim, não sei o nome, vamos chamar de humanos mesmo. Você vai ter que ter provavelmente vai ter que ter um objeto pessoa, vamos dizer assim, porque eu vou precisar dessa base para implementar o meu programa. O meu problema aqui é criar um jogo como The Sims, por exemplo, ou criar uma simulação, um simulador da vida real, enfim, dê o nome que queira. Mas, por exemplo, se eu vou fazer um jogo de Pokémon, então um dos meus objetos que eu vou ter que ter no jogo é um Pokémon. Essa vai ser a minha área de domínio. E aí eu vou precisar desse objeto. E talvez não seja útil em outros contextos. E aí eu trouxe essa ideia do Pokémon porque você pode ver que objetos são coisas do mundo real em algumas definições. E tudo bem, que Pokémon faz parte do mundo real dentro de um jogo, mas você pode pensar também como um mundo virtual, o mundo dos Pokémons, né? Então, só uma questão quase que filosófica aí. Mas, enfim, continuando, se você for mais para outros problemas mais aplicados do dia a dia, você pode ter que, por exemplo, modelar ou ter um objeto caixa registradora, alguma coisa. Então, só para mostrar para vocês que realmente isso vai depender do domínio da aplicação. Vai depender do domínio da aplicação, os tipos de objeto que você vai ter no seu programa. E, como eu falei na aula passada, independente do tipo de objeto que você vai ter no seu sistema, eles vão ser descritos por meio de atributos que representam os estados, essa terminologia que a gente usa aqui, atributos, e comportamento. Certo? Então, de novo no exemplo do Pokémon, por exemplo, eu tenho aqui um Pokémon, o Pikachu, né? Todo mundo deve conhecer. Quais seriam possíveis atributos dele aqui? O nome, a altura, o peso, o seu level. Então, esses são exemplos de possíveis atributos que eu poderia ter associados aos objetos do tipo Pokémon para construir o meu jogo do Pokémon. Perceba que atributos normalmente são descritos por meio de substantivos. Além dos estados desses atributos, eu tenho comportamentos que representam ações que meu objeto pode realizar. Então, nesse caso aqui, eu trouxe o atacar, falar e dormir. Veja aqui, por outro lado, que em geral as ações, os comportamentos são descritos por meio de verbos. Então não esqueça disso. Então, sempre que eu falo de objetos, eu falo de atributos e comportamentos. Agora nós vamos falar de um segundo termo muito importante na orientação a objeto, que é o conceito de classe.
E aí, esse é um outro conceito inspirado na biologia. Você pode dizer, poxa, lá vem um professor falar de biologia, computação já é complicado o suficiente para a gente ficar falando de biologia. Mas calma. Algo simples, certo? Então, o que é uma classe no contexto da biologia? Categoria utilizada na classificação científica dos seres vivos, né? E aí, então, ele é usado no sistema taxonômico mais utilizado na biologia moderna. Só para dar um exemplo, para ficar mais fácil para a gente, por exemplo, tem a classe dos mamíferos, tem a classe das aves, tem a classe dos répteis. Tem mais, aqui são só exemplos. Mas o que caracteriza a classe dos mamíferos? O que caracteriza a classe das aves? Existe semelhança entre todos os seres que estão nessa classe mamífero? O mesmo vale para as outras, você pode se questionar. E é nesse sentido que a gente tem as classes na orientação objeto. Então, vamos ser mais claro quanto a isso. Então, uma classe ela é um grupo de objetos com mesmos atributos e mesmo comportamentos. Então, preste atenção nessa definição. Grupo de objetos com mesmos atributos e mesmo comportamentos. Então, voltando para o nosso exemplo, eu posso ter uma classe Pokémon. E eu vou ter Pokémons diferentes, mas que possuem os mesmos atributos e os mesmos comportamentos. Uma outra classe que eu poderia ter era uma classe de carros, onde eu vou ter diversos carros, porém todos eles têm os mesmos atributos e mesmos comportamentos. E as classes são utilizadas em um sistema orientado a objeto para criar, ou melhor, é o termo que a gente vai utilizar normalmente, instanciar objetos. Então, o ato de instanciar um objeto é o ato de criar, mas o termo que nós normalmente utilizamos no dia a dia é instanciar. Então, eu tenho aqui minha classe Pokémon e dentro do meu sistema, eu vou usar ela para instanciar diversos objetos do tipo Pokémon. Então, eu posso instanciar aqui um Charmander, posso instanciar um Pikachu, um Bulbasaur, e essas instâncias são instâncias da classe Pokémon. Então, eu tenho um objeto Pokémon aqui que eu estou dizendo que é a instância 1, é o Charmander, tem uma segunda instância, a instância número 2, que é o Pikachu, e tem uma terceira que é um Bulbasaur, mas todas elas são instâncias de Pokémon que foram criadas a partir da classe Pokémon. E falando em classe, eu vou trazer aqui uma notação da linguagem UML, Unified Modeling Language, que é uma notação mais científica, é uma notação científica, na verdade, não só mais científica, que a gente usa para descrever esse em específico, uma classe. Isso é uma classe que viria num diagrama de classe. Depois a gente fala melhor da UML em outro momento. Então, a classe tem um identificador da classe, o nome em cima. Essa primeira caixa normalmente tem os atributos e segue esse formato: atributo, dois pontos, tipo do atributo. Então, eu coloquei ali nome, que é um string, altura, que é um int, peso, que é um float, o level, que é um int. E na caixa de baixo é onde fica os comportamentos ou ações. E o formato é o nome da ação ou do comportamento. Como comportamento e ações vão ser mapeados para métodos, que são como se fossem funções, mas dentro da orientação objeto se refere a métodos, ele pode ter argumentos e ter um tipo de retorno. Para simplificar, eu coloquei aqui atacar sem argumentos do tipo void, falar igualmente, e no dormir, só para ter uma ideia, eu coloquei que tinha um tempo como argumento, mas é só para questões didáticas. Então, a classe é utilizada novamente para instanciar objetos. Quebrando um pouco o clima aqui, a gente pode pensar nesse meme aí da internet. A classe é como se fosse um molde que ela cria objetos similares. Por que são similares?
De novo, porque eles compartilham os mesmos atributos e mesmos comportamentos. Então, eu estou criando aqui vários objetos bem parecidos um com o outro. E aí, o que nós temos é que, em tempo de compilação, ou seja, antes do meu programa executar, eu tenho as classes. Então, lá tudo bem definido. Então, eu não tenho instâncias quando o seu programa não está executando. Eu só tenho a classe que é uma, vou chamar aqui uma entidade estática, ela está ali paradinha. Mas, à medida que eu executo meu programa, eu vou usá-la para criar objetos daquela classe. Vou criar Pokémons, por exemplo. E ao longo do ciclo de vida do meu programa, eles vão interagir. Os objetos vão interagir entre si. E como resultado dessa interação, cada objeto pode ter seu estado e seus comportamentos alterados. Lembre-se, cada objeto ele é único. Eu posso ter vários Charmanders, mas cada Charmander é único dentro do sistema. Então, por exemplo, esse meu Charmander aqui, ele não fez muita coisa, ficou dormindo e ainda foi para o level 5, vamos supor. Esse é o meu objeto Charmander, que é o objeto número 1, vamos dizer, dentro do meu sistema. Foi o primeiro a ser criado, vamos supor. Então, o identificador dele é único. Ele é a nossa instância 1. E, por acaso, é um Charmander que, como resultado de suas ações, de suas interações dentro do sistema, evoluiu para o level 5. A minha instância número 2, que é o Pikachu, ele lutou, dormiu, fez várias coisas, ele foi para o level 20. Então, o estado dele está diferente, foi alterado. E possivelmente o comportamento, no level 20, vamos supor, ele ataca com um ataque mais forte. Então, isso reflete também no comportamento. Apesar de que você não vai mudar o método, você olhando a casca, né, a interface aqui ao atacar, continua isso, mas o que acontece lá dentro vai refletir também o estado atual do objeto. E aqui, de novo, por último, o Bulbasaur, nossa instância 3 não fez nada, continua no nível 1. Então, o importante aqui é perceber que todo objeto ele é único, então, independente, mesmo que eu tenha, de novo, várias instâncias de Bulbasaur, do objeto Pokémon do tipo Bulbasaur, cada um deles é único. E é importante perceber isso, que seus estados vão ser alterados à medida que, ao longo das interações entre objetos dentro do seu sistema orientado a objetos. Então, mais uma revisãozinha entre classe versus objetos. Nós temos que os objetos representam as coisas do mundo real, e aí eu coloquei aqui domínio do problema justamente porque às vezes você vai representar coisas que não existem no mundo real como objetos, depende do domínio do seu problema. E a descrição de um grupo de objetos é denominada classe de objetos, ou mais comumente classe. Normalmente a gente fala classe. Mas aqui algumas coisas para que vocês prestem atenção. Uma classe ela é uma abstração. Então, você vai ter apenas no seu sistema as características relevantes daquele grupo de objetos. Então, por exemplo, se você está mapeando um ser humano, você precisa ter um ser humano no seu sistema, muitas das características você vai deixar de fora, porque o ser humano é algo muito complexo. Possivelmente, dependendo do seu sistema, se você está fazendo um sistema de matrícula de aluno, tem várias coisas que você não precisa saber da pessoa, do aluno, e não precisa estar mapeado no seu sistema, porque não lhe interessa. Você quer saber, talvez, informações básicas, quantos créditos ele está cursando, mas você não quer saber o histórico de doença da família ou coisas desse tipo. Então, assim, em geral, os objetos da nossa realidade, eles são bastante complexos. E aí é importante que você faça uma abstração
e traga para o seu sistema aquilo que é importante, aquelas características, atributos e comportamentos que são importantes no contexto do seu problema. Então, pensando aqui no Pokémon de novo, suponha que eu estou fazendo o joguinho mais conhecido lá do Game Boy. Naquele jogo, que eu me lembre, eu precisava da altura, do peso. Eu acho, não sei nem se existia, mas se existia, não, até onde eu sei, não fazia diferença nenhuma. E Pokémon não dorme, né? Em canto nenhum. Às vezes vai recuperar a vida ali, mas não dá para dizer que é dormir, só o Snorlax. Mas aí é outra conversa. Então, assim, talvez para o meu sistema, para o meu jogo que eu estou fazendo, altura e peso não fosse relevante. Então, não tem por que eu mapear ou eu modelar esse meu objeto Pokémon com esses atributos. Então, isso é muito importante. No processo de pensar nos seus objetos, pensar nas características que são realmente relevantes. Agora nós vamos falar de uma última palavra bastante importante nesses princípios básicos da orientação a objeto, que são as mensagens. Então, você tem que ter em mente que para que um objeto realize alguma tarefa, ele deve receber um estímulo antes. E aí a gente vai voltar de novo para a analogia com a biologia, e eu prometo que é a última vez. Então, pense novamente como as células do corpo humano. Elas respondem a estímulos e elas enviam estímulos também para as outras células. Então, aqui no nosso mundo orientado a objeto, é a mesma coisa. Então, essas mensagens, independente da origem do estímulo, a gente diz que quando o estímulo ocorre, o objeto está recebendo uma mensagem. Então, ele está sendo estimulado, ele está recebendo uma mensagem. E uma mensagem é, na verdade, uma requisição que veio de outro objeto, pedindo para que o objeto receptor realize alguma operação. Então, vamos para mais um exemplo aqui. Vamos supor que no meu sistema eu tenho uma instância de treinador Pokémon e eu tenho uma instância de Pokémon. Eu posso fazer um envio de uma mensagem, uma requisição ao meu Pokémon dizendo para ele atacar. Ao receber a mensagem, se o meu Pokémon é capaz de entender aquela mensagem, ter um receptor para aquela mensagem, ele pode então realizar a ação de atacar. Como eu falei antes, com a analogia da célula, o objeto ele tem que estar apto a receber aquela mensagem, ele tem que ser capaz de entender aquela mensagem. A gente vai ver isso melhor na prática mais adiante. Mas esse era o último conceito que eu queria trabalhar nesse vídeo. Agora eu vou finalizar deixando duas frases dos cientistas que eu mencionei nesse vídeo. A primeira dele do Alan Kay, a primeira frase do Alan Kay, ele diz que em ciência natural, a natureza nos dá o mundo e nós temos apenas que descobrir suas leis. Enquanto em computadores, nós podemos estabelecer as leis e assim criar um mundo. Uma segunda frase que eu gostaria de destacar é a frase do Robert W. Floyd. Na verdade, é uma mensagem que ele envia aos programadores sérios, como ele falou. Gastem parte do seu dia de trabalho diário examinando e refinando seus próprios métodos, porque apesar de programadores estarem sempre atarefados com prazos do passado e do futuro, uma abstração metodológica é sim um investimento de longo termo. Então era isso que eu tinha para esse vídeo, e a seguir nós vamos trabalhar outros conceitos bastante importantes para a orientação a objeto.